capítulo 12, versículo 12. João, capítulo 12, verso 12. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que fala conosco. Nesse exato momento, fala com teus filhos agora. Fala, Senhor, em nome de Jesus, quebrando todo jugo do inferno, em nome de Jesus, quebrando toda a artimanha do inferno. E que os nossos ouvidos possam estar abertos espiritualmente, Senhor, e que o nosso coração possa estar quebrantado para receber a Tua palavra. Que em nome de Jesus essa palavra venha renovar, essa palavra venha, Senhor, nos animar. Que em nome de Jesus, ó Pai, venha alimentar a nossa alma, o nosso espírito, Pai. Que nós precisamos de Ti, carecemos de Ti e desse entendimento. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Pode sentar dando glória a Deus. Hoje a comunidade judaica cristã comemora o Domingo de Ramos, né? Mais conhecido como Domingo de Ramos, que lembra a entrada de Jesus em Jerusalém sendo recebido por ramos de palmeiras. E a gente lê nesse texto aqui que entra o rei, um rei que desmonta as nossas expectativas. Porque quando João 12 e os evangelhos, Mateus, o evangelho de Lucas, eles vão falar também essa entrada triunfal de Jesus. Mas eu escolhi aqui João 12, porque é mais curto e a gente não quer dar ênfase tanto no percorrer dessa entrada, mas o que significa para nós. E aqui já descreve bem essa entrada, que a gente vê uma multidão em êxtase, uma multidão ali clamando, um clima de festa, porque os judeus iam comemorar a Páscoa e Jesus está chegando. Então o povo estava esperando, estava na expectativa do que Jesus estava revelando. Primeiro, o povo sabia que Jesus não era normal, vamos dizer, era um cara extraordinário, fazia milagres, e o povo estava vendo Jesus agora como um salvador da pátria mesmo. E aqui eu separei alguns tópicos rapidamente, porque primeiro os ramos de palmeira, aquela expectativa, quando o povo começa a gritar: Hosana, bendito que vem o nome do Senhor, né? O rei de Israel. Sabemos que o rei era Herodes, então aquele símbolo era um símbolo de revolta do povo. A Bíblia diz que naquela época os ramos de palmeira eram símbolos de vitória militar. Então, quando ganhava uma vitória militar, é também um nacionalismo judaico, um patriotismo judaico, né? Quando tinha a vitória de Israel, levantava o ramo de palmeira, como que hoje nós levantássemos a bandeira do Brasil. Jesus chegando e todo mundo com a bandeira do Brasil. Não era pegava os ramos, pegava a bandeira, porque o ramo representava isso, representava um símbolo de vitória militar. Então, o povo queria exatamente o Messias,
Porque ele estava esperando um Messias que expulsasse os romanos e restaurasse aquela glória política dos judeus. Porque quem é o domínio dos romanos. Os romanos cobravam impostos e cobravam muito altíssimos impostos. Em troca de paz, em troca de vou proteger a nação judaica. Então, quando o povo recebe a Jesus, aquela entrada triunfal, o domingo de Ramos, vamos dizer hoje aqui, que é o tema dessa mensagem, era como que o povo estava recebendo um Messias, assim, alguém que veio para dar uma vitória, um patriotismo judaico. Quem está entendendo, diga amém. E aí eles gritavam Hosana. Muita gente fala, que gritando Hosana? Quem é essa mulher? Não, Hosana significa salva-nos agora. Salva-nos. Então quando eles falam Hosana, Hosana, o povo estava pedindo para Jesus, salva-nos agora, salva-nos dessa opressão, salva-nos dessa opressão política. Mas o povo não sabia que Jesus não veio para salvar ninguém de opressão política. Ele veio para salvar da opressão dos pecados. Então está esse contraste. O domingo de Ramos, naturalmente, o povo esperava algo de Jesus, algo como uma salvação política para a nação de Israel, para a nação judaica. E aí, agora, Jesus, ele desmonta. Ele veio montado num jumentinho, mas ele desmonta tudo aquilo que o povo estava preparando para ele, com pensamento. E muitas vezes nós somos assim, nós esperamos algo de Jesus, e Jesus nos desmonta. Quem já foi desmontado por Jesus? A gente espera que algo aconteça, a gente espera algo, a gente ora por algo, e Jesus vem e desmonta. Porque o que Jesus queria não era algo político para salvar da opressão dos romanos. Ele veio para nos salvar da opressão do pecado. Glória a Deus. Jesus veio para te salvar da opressão do pecado, querido. Muitas vezes a gente busca apenas aquele Jesus que resolve os nossos problemas externos. Quantas vezes você entrou aqui na igreja ou qualquer outra igreja para que Jesus resolvesse o teu problema externo? Um problema financeiro. Oh, Senhor, eu preciso pagar aquela conta. Problema de saúde. Me cura, Jesus. Problema de relacionamento. Traz ela de volta. Na verdade, a gente ignora a prioridade de Jesus, que quer resolver o problema interno. Jesus quer resolver o problema do nosso coração, do nosso interior. Ele pode resolver o externo? Claro, ele não curou, ele não fez milagres. Mas qual é a finalidade, qual é o objetivo nosso como igreja? E aí vem o jumentinho, como eu falei para vocês, Jesus ele desmonta nossos argumentos, os nossos pensamentos. O jumentinho ele entra, ele sobe no jumentinho, e a identidade do jumentinho como um rei humilde. No versículo 14, versículo 15 diz isso, tendo conseguido o jumentinho, montou. E aí ele, segundo a profecia de Zacarias 9:9, era uma profecia que tinha que se cumprir, do Messias, e ele vem ali, diferente dos generais romanos, que quando ganhavam uma batalha, eram recebidos com ramos, para dizer que ganhou algo, teve uma vitória, mas eles entravam em cavalos de guerra. Os generais montavam aqueles cavalos de guerra imponentes, adornados, poderosos, fortes, marchando, e Jesus vem e encontra um jumentinho e monta nele, cumprindo a profecia de Zacarias 9:9. O que a gente entende isso? Jesus estava dizendo, eu não vim em guerra, eu vim trazer paz. Eu não vim em cima de um cavalo imponente, eu não vim aqui para trazer guerra, eu não vim aqui para desmontar, para tirar ninguém do comando cívico-militar. Eu não vim aqui para tirar vocês da opressão dos romanos. Eu não vim aqui para declarar guerra com ninguém. Eu vim aqui para declarar a paz, porque o jumento ele simboliza a paz. Jesus ele não veio para derramar sangue de inimigo, mas ele veio para derramar o sangue pelos inimigos. Glória a Deus. A gente está uma semana da Páscoa, e uma semana pode mudar muita coisa na tua vida.
com o mudor de Jesus. Num domingo ele é recebido com ramos, e no outro domingo ele ressuscita, mas na outra sexta, uma sexta, sábado, ele é crucificado pelo mesmo povo que falava Hosana. O mesmo povo disse, crucifica. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, em uma semana pode acontecer muita coisa na tua vida. Como essa semana mudou, cara. Eu falei assim, como que num domingo ele é recebido com ramos, dizendo Hosana, Hosana, e no outro, naquela mesma semana, crucificam. E muitas vezes não é assim com a gente também? A gente está adorando ao Senhor com os nossos lábios, num louvor, na igreja, mas na mesma semana a gente usa os lábios. Por que, Deus? Ah, não, acho que atirei pedra na cruz. Não é assim? Em uma semana pode acontecer muita coisa, querido. Então, aguarda um tempinho que teu milagre está chegando. As bênçãos de Deus estão chegando. Ele escolhe um jumento e ele vem nos confrontar com o nosso orgulho, porque o Rei do Universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele escolhe a simplicidade e ele ensina para a gente que a gente precisa abandonar a nossa soberba, a nossa necessidade de parecer grande diante dos homens. Ele era o maioral, ele era o Filho do Deus vivo, o próprio Deus encarnado, mas ele se despiu de toda a sua glória para nos mostrar que não adianta a gente ter orgulho nenhum do que a gente é, do que a gente tem. Ele deu o maior exemplo para nós. Depois eu vou para o texto aqui, que eu separei alguns textos, mas eu quero seguir aqui para não me perder. Depois ele fala, no próprio, que ele cita aqui no versículo 15, ele está citando Zacarias 9:9, e ele fala, não temas, ó filha de Sião, versículo 15, né? Por que o texto diz para não temer? Ele estava vindo numa festa. Veja bem, presta atenção, ele está vindo numa festa de Páscoa, todo mundo com uma alegria. Ele falou, não temas, filha de Sião. Porque a chegada de Jesus não traz condenação, a chegada de Jesus traz reconciliação. Não temas, não temas. Eu vim para reconciliar. Eu vim para trazer a nação de Israel e depois para o mundo inteiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele nele que não quereça, mas tenha a vida eterna. Eu não vim para condenar ninguém. Quem te condena é o teu próprio pecado. Jesus, ele veio para te reconciliar com Deus, através de você reconhecer que é um pecador, confessar os teus pecados, aleluia, e se reconciliar com Deus. Então não temas, porque quando a gente não se perdoa, a gente vai cair não no arrependimento, porque o arrependimento traz vida, mas quando a gente se culpa, a gente tem remorso, e o remorso traz morte, traz condenação. Ele fala, não temas, filho de Israel, não temas. E ele está dizendo hoje, nessa noite, para mim e para você, não temas, eu não vim para te condenar. Se você se arrepender, eu vim para te salvar, para te trazer reconciliação, para te trazer paz, para te trazer vida. É isso que o mundo não entende. O mundo, ele sempre vai cobrar da gente, assim, como que vocês estão aí e não vivem como... Não, a gente não vive, eu não vivo conforme o conceito desse mundo, desse século, e só pode viver isso quem tem uma experiência com Jesus. Glória a Deus. Que tem uma experiência de vida, que tem uma experiência mesmo de entrega, que entende para que Jesus veio. E a gente está numa semana de Páscoa em que a gente está naquela correria de comprar chocolate, porque hoje em dia a gente não está nem comprando nem ovo, mais que não dá. Comprando chocolate para as crianças, né? Mas a gente tem que entender que Jesus, ele veio contra todo esse sistema, mas ele não veio para declarar guerra contra o sistema. Ele veio para tentar trazer reconciliação com o sistema.
Glória a Deus. Através de quem? Através de você. Você é o canal de bênção. Eu teve uma pregação que eu falei sobre o jumentinho. Eu falei, eu sou o jumento. Eu vim trazer Jesus. Eu não sou nada, irmãos. Eu sou o jumentinho. Olha para a pessoa do lado e fala assim, você é o jumento. Eu sou um jumento mesmo, porque você é teimoso. Você empaca. Olha o bicho teimoso que você é, né? Quando quer uma coisa, quer e acabou. A tua palavra é a que vale. Diga para o teu irmão, tu é jumento. Então carrega Jesus. Se você é jumento e carrega Jesus, está tudo bem. O importante é carregar Jesus, irmão. Que Ele cresça e você desapareça. Que você diminua e Ele cresça. Eu sou esse jumento, irmão. Que honra carregar Jesus, carregar o Rei dos Reis. Obedecer a um rei que monta num jumento e morre numa cruz exige confiança. Como que você vai obedecer a um rei que monta num jumento e morre numa cruz? Que rei é esse? Quando eu entendo isso, eu entendo que o caminho dele são maiores que os meus. Esse Jesus, essa é a Páscoa. É isso que nós vamos celebrar. É maior que os meus pensamentos. O caminho dele, o que ele acha de mim, o que ele tem para mim é maior do que eu penso. Os meus planos, eu faço tanto plano, você faz tanto plano, né? Eu quero comprar isso, eu quero conquistar isso, que legal, joia, mas o que Deus tem para você é bem maior do que você pensa. Quando você começa a obedecer, quando você consegue colocar Ele no centro, você no teu lugar de jumento e Ele montado em você, entre aspas, que essa montagem é dizer, Senhor, eu estou por baixo, o Senhor que aparece, eu estou fazendo o meu papel, mas eu não quero ser um cavalo imponente, exibido. Já viu aquele cavalo exibido quando marcha lá no 7 de setembro? Na minha época marchava, hoje em dia nem existe, não é 7 de setembro, né? Os cavalos, vinha a cavalaria, aqueles cavalos bonitos, escovados. Eu falo, que bicho exibido. No 7 de setembro parece que eles estão mais exibidos. Agora um jumento, cara. Toda a honra, toda a glória é dele. Você pode levantar a tua mão e falar, glória a Deus. Glória a Deus. Então Jesus ele vai nos confrontar com uma pergunta diante disso que a gente está vendo, dessa entrada. Quem é o Jesus que você segue? Quem é o Jesus que você segue? É aquele que veio para resolver os teus problemas? A gente tem que deixar Jesus entrar nas nossas áreas, nas áreas da nossa vida onde há guerra, ansiedade, onde há conflito. Porque a melhor coisa que um cristão pode ter não é dinheiro. A melhor coisa que um cristão pode ter é paz. A gente tem a paz que o mundo não tem. Você pode ter um boleto para pagar amanhã, mas você tem que estar em paz. Você pode estar com uma doença e o médico falar, mas tem que estar em paz. Com o cristão, a gente tem paz, irmãos. Então vamos convidar Jesus para entrar na nossa ansiedade hoje, porque tem gente com crise de ansiedade. Vamos convidar Jesus para entrar nos nossos conflitos, nas nossas guerras. E a gente vai ter paz que excede todo entendimento. Não vamos... Quando eu pergunto quem é Jesus, é que a multidão estava esperando outro Jesus, gritando Hosana, mas não era o Jesus que eles queriam, era o Jesus quem ele era. Então quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus que tem que me render e não usar ele como um amuleto da vida? Que às vezes eu uso até como um amuleto contra os demônios. Tem um Jesus aí, você cuidado. Parece que Jesus está aqui comigo, calma. Às vezes eu uso Jesus como amuleto. Não, eu vou ganhar em nome de Jesus. Às vezes Deus que não quer que você ganhe naquela hora. Então você usa esse amuleto. Você usa aquilo. Mas a gente, quem tem Jesus, quem sabe quem é Jesus, sabe reconhecê-lo como o Senhor que governa a vida dele.
que governa a minha vida. Então eu estou passando por isso, Senhor, o Senhor está governando, o Senhor está no controle. Porque Ele não te prometeu livrar dos teus problemas. Ele não te prometeu. Ele falou que estaria contigo todos os dias da tua vida. Ele não te prometeu te livrar da cova dos leões, mas Ele está contigo na cova. Ele não te prometeu te livrar na fornalha, mas Ele está contigo lá na fornalha. Ele é o quarto homem. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Ou seja, eu tenho que passar. Então Jesus não é um amuleto. Jesus não é algo que vai me salvar. Não é um general de guerra. A gente canta aquele cântico, nosso general é Cristo. Mas a gente não pode confundir com generais dessa terra. Porque o meu Deus é um Deus de paz. Para acabar com uma batalha, Ele não precisa ter uma espada, Ele só levanta a mão. Glória a Deus. Não tem aquele... a Marvel, né, que tem o Thanos. Cara, meu Deus, Ele só não precisa nem fazer assim. Ele só faz assim, ó. Ele é vitorioso, Ele que governa. Dá uma glória. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, sai da ansiedade. Ele está te dando vitória. Ele já te deu através da paz. Glória a Deus. Porque em uma semana muita coisa pode acontecer. E eu venho aqui para profetizar nessa noite que nessa semana algo vai acontecer na tua vida. Você pode ser profeta na pessoa do teu lado e falar, nessa semana vai acontecer um milagre na tua vida. E aí eu quero ir para o livro de Filipenses 2, versículos 5 e 8. O livro de Filipenses 2, versículos 5 e 8, a gente encontra essa conexão. Quem é esse rei? Vocês sabem, Filipenses 2, 5, 8, vocês sabem até de cor. Amém? Tem que saber, galera. A gente já canta isso. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse é o rei quem é, que o apóstolo Paulo está dizendo. Que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ele fez assim mesmo de uma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse é Jesus. Pode aparentar para o homem uma pessoa fraca. Como assim foi para a cruz? Mas esse é o Jesus, é o esvaziamento. Enquanto a multidão estava esperando um rei que subisse no trono, que tomasse o lugar de Herodes, Paulo explica que o triunfo de Jesus começou quando ele aceitou a descer. A descer, dão glória. A tua vitória vai vir quando você não começar a se achar e se achar superior aos outros, mas vai começar quando você se humilhar, descer, descer, descer. Amém? Glória a Deus. Aquela pessoa no teu serviço, que você quer te colocar imponente, o que você faz? Você cresce mais? Não, você desce. Né? A palavra branda desvia o furor. Glória a Deus. Aquele que quer realmente fecha sua boca, fica quieto, porque o Senhor está dizendo para você, desça. As tuas vitórias, elas vêm através da descida, através do joelho no chão. Muitas vezes nós perdemos as batalhas pela nossa boca. Amém? Então guarda a tua boca, que em uma semana muita coisa pode acontecer. Quem crê comigo, diga amém. O jumentinho em João, ele é um símbolo visual do que Paulo descreve como o kenosis, o esvaziamento. Ele se esvaziou de si mesmo. É o kenós que tem no hebraico essa palavra. Então, Jesus ele não usurpou sua divindade para benefício próprio, mas ele assumiu a forma de servo. E o rei montado num jumentinho é o mesmo que, segundo o apóstolo Paulo disse, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não fala assim, eu vou entrar com um cavalo, não, eu vou entrar com um jumento, eu vou montar em cima de um jumento, aleluia, porque ele representa a paz, aleluia. E aí no Filipenses 2,5, eu acho que a chave desse versículo todo é algo que a gente tem que entender. Filipenses 2,5, coloca para mim por favor, nós vamos ler todos juntos, porque o Filipenses 2,5, ele vem para mostrar realmente o que é esse entendimento que a gente tem que ter. 1, 2, 3,
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também. Que sentimento é esse? É o sentimento de humilhar. De quando mais eu desço, mais eu tenho vitória. Amém. Quanto mais eu renuncio os meus direitos, mais o Senhor vive na minha vida. Porque em mim não há nada que presta, a não ser Jesus. O que você vê de bom em mim é Jesus. O que você vê de mal sou eu mesmo. Amém? Mas quando eu desço, eu me esvazio, as pessoas vão ver Cristo na minha vida. As pessoas têm visto Cristo na sua vida? Nessa semana de Páscoa nós possamos dizer isso: Cristo vive em mim. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22, Paulo também ele aborda isso até o versículo 24. Que os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, quem é Jesus? Quem é esse Jesus que, montado no jumentinho, no domingo de Ramos, ele entra, essa entrada triunfal, parecia o sinal que eles queriam, mas era o destino era a cruz. Eles estão pedindo um sinal. Olha aqui, aqui é o Messias, o sinal está dado. Esse é o Messias. Mas Paulo está frustrando o que aquela multidão queria, porque os judeus estavam buscando sinais de milagre e uma libertação política. E muitas vezes a igreja está confundindo, ela quer isso. Depois de 2000 anos atrás, o que a igreja está querendo? Quando eu falo a igreja, está querendo um sinal, querendo o quê? Milagre ou uma libertação política. E Paulo fala assim: vocês pedem um sinal? Não, o sinal foi dado. Mas esse sinal, aleluia, é escândalo para os judeus, porque não se encaixa no rei guerreiro que eles pintaram. Não é esse Jesus que eles queriam. No entanto, nós somos chamados por esse rei fraco aos olhos do mundo, porque está entrando no jumentinho, está subindo no jumentinho, mas ele é poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E é esse Jesus que temos que pregar. Posso ouvir um amém? Amém. Não é um Jesus que vai apenas trazer milagre ou pode trazer uma salvação política. Não. Ele não veio para isso. Ele pode fazer? Pode. Mas ele não veio para isso. Glória a Deus. Para que ele veio? Porque os judeus pedem um sinal, os gregos também buscam sabedoria, mas nós pegamos o Cristo crucificado. Para que ele veio? Para que reino que ele veio, então, gente? Romanos 14, 17. O apóstolo Paulo, em Romanos 14, 17, deixa bem claro por que Jesus veio, qual é o nosso reino. Aqui vai para os comilões e beberrões de Coca-Cola. Glória a Deus. Porque o reino de Deus... Não, vocês dizem, eu já estou... Vocês vão me ajudar a pregar. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Nem Coca-Cola. Justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Quem pode aplaudir a Jesus? É isso. É isso aqui que eu falo para ele. Muitos ali que estavam dizendo: Hosana, bendito é o que vem, estavam celebrando a esperança de uma fartura nacionalista, uma liberdade econômica, sobre um novo governo. E Paulo está redirecionando agora o foco do que significa estar sob o governo desse rei. Como disse em Zacarias 9:9, que ele, não temas, ó filho de Sião. Jesus entra para trazer paz. Paz. Vou repetir para você, para deixar bem gravado na tua cabeça. Jesus, ele entra para trazer paz.
E Paulo define essa paz como a essência do reino: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso aqui é a essência do reino. Glória a Deus. O reino que Jesus inaugurou, montado num jumentinho, ele não se estabelece por decretos, por políticos, por leis, mas por uma mudança interior no Espírito Santo através de você. Começa a mudar algumas leis, algumas coisas que eu pensava, já não penso mais. Porque ele começa a mudar o meu interior. Aquilo que eu achava que era certo não é mais. Não foi algo decretado. Não é algo que... O cristianismo não é assim, eu tenho que fazer isso para ir para o céu. Não é isso, querido. Se eu fizer assim, eu vou para o céu. Não tem isso. Não é regra. É uma mudança aqui dentro. Glória a Deus. É uma mudança interior, que não é por decreto, não é por lei. É claro que vai ter as leis mediante Moisés, mas quando a gente entende e deixa Jesus, a gente ser o jumentinho, ele governar, ele vai mudar alguns conceitos nossos, que ele veio para trazer paz, justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Você consegue ter paz no meio da guerra? No meio dessa crise que você está passando? No meio desse problema? No meio dessa situação que você tem que resolver essa semana? Porque em uma semana pode acontecer muita coisa. Você consegue entender que Deus pode te dar paz nessa semana porque você está deixando Ele no teu controle? Essa entrada triunfal de Jesus é para falar: eu estou no controle, eu não venho muitas vezes como você quer que eu venha, eu não vou agir da maneira que você quer que eu aja, muitas vezes, e na maioria das vezes eu não vou agir, porque eu vim para deixar você no controle e ter paz. Ter paz. Porque em uma semana muita coisa pode acontecer. Posso ouvir um amém? E qual que é a nossa resposta? Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele nos mostra qual é a nossa resposta para esse rei. Que rei é esse que nós já sabemos quem que é? E qual é a nossa resposta? Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Ele diz aqui em 2 Coríntios 10, 1, pela mansidão e a benignidade de Cristo. Eu gosto também, não está aqui, eu não coloquei para você, Mateuzinho, mas você pode pôr para mim. Acho que no mesmo livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Vamos ver se é a segunda, não sei se é a segunda ou o primeiro, mas 2 Coríntios 5, 20. De sorte, é esse mesmo, que somos o que, irmãos? Aleluia. Da parte de Cristo, como que se Deus por nós rogasse, rogamos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Então, o que é a nossa resposta? Nós somos esses embaixadores, mas de um rei manso. O rei manso que eu quero dizer é um rei de paz, amém? Mas que não veio, um rei que não veio para estar conflito, porque ele pode decidir tudo com uma mão, levantar a mão e decidir. Mas ele veio realmente para trazer paz. E nós, como embaixadores de Cristo, nós estamos numa semana de Páscoa, entendemos que Ele é o Cordeiro Pascal. Ele é aquele que veio para dar a vida para nós, sendo pecadores, para resolver os nossos conflitos interiores, mas acima de tudo, Ele veio com um reino. E esse reino não é um reino de comida, de beber Coca-Cola, de você gastar, vamos comer tudo que amanhã a gente morre, vamos curtir a vida. Não é esse reino. Nós estamos aqui como embaixadores, nós somos peregrinos, mas enquanto nós estivermos aqui, eu sou o jumentinho, ele que aparece, aleluia. Enquanto ele estiver aqui, eu venho para trazer paz, não venho para trazer guerra, não quero guerra. Eu tenho paz no meio dos conflitos, no meio da tribulação, no meio das lutas, no meio das provas. Eu quero essa paz, Senhor, eu preciso ter paz. Por isso nessa noite o Espírito Santo está falando com você. Você foi chamado para ser embaixador, você não pode ficar nessa crise de ansiedade, nessa preocupação. Por quê? Porque quem está montado em você se chama Jesus, o Rei da Paz.
paz, aleluia, e esse problema que você está passando é passageiro. Ele não vai te livrar do problema, Ele vai te livrar no problema. Quem crê nisso, diga amém. E como embaixadores, o nosso rei é um rei de paz, ele montou no jumento. O seu exército é a igreja. Ele não luta com armas carnais. Nós somos embaixadores desse rei. E a nossa missão é levar uma mensagem de reconciliação, seguindo o exemplo de humildade, como nós vimos em Filipenses 2. Esse exemplo. Como é que a gente vai levar uma mensagem se a gente não for o exemplo? É a mesma coisa que eu falar algo, mas eu não vivo. Sou um cara super nervoso e eu vou falar de paz. Eu sou um cara super nervoso, ignorante, naquele sentido de não tenho paciência, e eu vou falar de um príncipe de paz, manso. Como? Tu não quer saber? Tu vai para o inferno e tal. Tu vai ser queimado. Filho do capeta. Não vou falar isso, cara. É incoerente. Eu sou embaixador de paz. Porque tem cara que é assim, ignorante, né? Não quer? Quer ir no inferno? Vá para o inferno. Tem, irmão. Tem. Você não viu nada. Eu já vi cada um. É incoerente o nosso discurso. Então, a mudança que tem que ser feita primeiro em mim, no meu interior. Eu tenho que ter essa paz. Posso ouvir um glória? Posso ouvir um aleluia? E eu queria terminar com esse versículo de Gálatas 6,14. Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O apóstolo Paulo, ele é uma pessoa que realmente ele entendia quem era Jesus, para que Jesus veio e qual é a posição dele como Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele tinha conhecimento, estudo. Ele não era um pescador, era uma pessoa estudada. O apóstolo Paulo, ele se esvazia, ele tenta mostrar isso nas cartas dele, que ele queria ser igual a Jesus, no sentido bom, não no sentido de almejar aquilo como vida, mas sim, queria seguir os passos. E ele fala assim, eu não quero me gloriar. E às vezes a gente vê pessoas com tão pouco se gloriando, não é verdade? Na sexta-feira, eu estava lá com a pastora, com os jovens, né? Eu estava conversando com um jovem que foi lá visitante, fiquei um bom tempo com ele conversando. E ali, naquele momento, eu vi que aquele jovem precisava de Jesus. Porque nada acontece por acaso, meu irmão? Cara, nada acontece por acaso. E ali, então, comecei a explicar o meu chamado, comecei a explicar como ele perguntou como eu me tornei pastor, perguntou da igreja, e ali eu fui colocando Jesus aos poucos no coração dele. E ele começou a se abrir, e começamos ali a falar de Jesus, Falei que dei conselhos para ele, e no final ele falou, obrigado pastor, pelos seus conselhos, eu vou seguir o seu conselho. Porque eu estava falando para ele que no mundo que a gente vive hoje, a gente tem que ser melhor em tudo, irmão, quando a gente é um cristão. O mundo tem cobrado isso da igreja.
A tua profissão, vou falar uma coisa para você, você tem que ser o melhor na tua profissão, irmão. Sabe por quê? Porque você leva a Cristo, irmão. Você tem que dar o melhor de você, cara. O mundo está tão competitivo, mas quando a gente é um cristão, há uma cobrança maior. Porque quando fala de crente, fala assim, crente eu não quero fazer negócio. Quem já ouviu isso? Crente eu não quero contratar. Quem já ouviu isso? Por quê? Porque não está levando esse Cristo que Paulo levava. Não é esse Cristo, pastor. Não é esse Cristo que eu estou pregando hoje. É um Cristo que resolve problema, que só vai resolver o meu problema, que eu tenho a chave da vitória. Não estou dizendo de fé, porque eu tenho fé que Deus resolve os meus problemas. Eu tenho fé que Deus cura. Eu já vi pessoas sendo curadas, já fui usado. Jesus já me curou de uma úlcera. Eu tinha uma úlcera, curou, desapareceu, através de oração. Eu já vi milagres acontecer, mas eu não vivo de milagres. Eu sou o maior milagre. Posso ouvir um glória? Então o mundo que a gente vive, a gente precisa levar Jesus, a gente precisa ser melhor em tudo. E essa semana, Deus me deu uma honra, eu fui elogiado, né? Eu até mostrei para minha esposa. Fui elogiado pelo meu chefe, pelo meu juiz, cara. O juiz me elogiou. Ele mandou algo para mim, que eu falei, vou enquadrar isso aqui agora. Como é bom a gente trabalhar e ser o melhor, cara. Seja o melhor, porque quando o juiz está me elogiando, o teu chefe está elogiando, ele não está elogiando você, ele está elogiando quem? Jesus na tua vida. Porque em você não há nada de bom, a não ser Jesus. Quando o juiz me elogiou, ele mandou para mim, falou, cara, você aumentou a sua produtividade, você está muito bem, parabéns. Cara, ele sabe que ele estava, sabe o que veio para mim no meu coração? Eu estou vivendo Jesus. Eu estou vivendo Jesus no meu serviço. Eu estou mostrando, porque muitas vezes a gente é criticado porque a gente é crente. Infelizmente, a gente não está levando esse Jesus montado no jumento. A gente está levando um Jesus que a gente se acha o cavalo imponente. E ele está em cima da gente. Mas quando eu levo esse Jesus, eu sou o jumento. Ele está brigando. Quando alguém olha para você, Paulo, fala, que serviço maravilhoso. Toda a glória que esteja longe de mim, gloriar-me, a não ser na cruz. Ou seja, foi Jesus que deu sabedoria ao apóstolo Paulo. Quando alguém elogia a pastora como diretora naquela escola, não é ela tem que dizer igual o apóstolo Paulo, longe de mim toda a glória. Se não fosse Jesus, aleluia, eu não teria suportado tudo isso na escola. Posso ouvir um glória? Seja o que você faça, faça o melhor, porque você é um jumento apenas. Você está levando a glória dele, não é você. E chegar nesse nível do apóstolo Paulo, para falar, olha, o Jesus que você estava esperando não é o que veio salvar um cívico militar, não é que veio, não veio salvar nada. Ele veio salvar você da opressão do pecado, porque o nosso reino não é comida, não é bebida, não é aqui, cara. Isso aqui está acabando, isso aqui vai ser destruído. Glória a Deus. Vai ser destruído, irmão. Vai chegar o chinês, vai invadir, vai a Rússia. Vai, irmão. Você vai fazer alguma coisa? Tu não vai adiantar nada, tu fazer nada. Você é um peregrino aqui, Deus queira que Deus me carregue antes, me leve antes. Não quero ver tudo nós não. Chegar bomba, míssil. Eu quero estar na glória, aleluia. Porque o meu reino nem é aqui, irmão. Pena que não vai ter Coca-Cola lá no céu, irmão. Por isso que eu estou tomando a Coca-Cola agora. Nosso Jesus, ele não veio para se intrometer em nada disso, irmão. Política, em guerra, nosso Jesus é da paz. A expectativa do povo é outra, mas a minha expectativa é reino de justiça, de paz e alegria no Espírito Santo. E enquanto eu estiver aqui, eu vou ser esse jumentinho, levando Jesus. Levando não, ele que vai me guiar. Mas muitas vezes eu sou aquele jumentinho teimoso que vai para cá. E Jesus vai ter que bater. Pá, vai. Já viu o jumento gritando, irmão? É você. Não quero. Vai fazer a obra. Não quero. Vai abrir célula. Não quero. Vai evangelizar. Não quero. Pá.
Pastor, estou sofrendo. Irmão, por quê? Você empacou? Deixa Jesus guiar, querido. Deixa Jesus guiar. Você é um jumento. Eu não quero ser jumento, eu quero ser cavalo alado. Eu quero ser um alazão. Não, irmão, você é jumento. Teimoso, pequeno. Mas você tem a honra de carregar a glória de Deus. Nós somos, o apóstolo Paulo diz que nós somos vasos de barro. E numa casa há muitos vasos, muitos anormentos. E quem gosta de planta vai entender o que eu quero dizer. Que não adianta você ter uma planta bonita e um vaso feio, um vaso de plástico. Você compra o vaso, a planta, ela vem naquele vasinho de plástico. Você deixa na tua sala, vê se não dá não. Porque o vaso tem que combinar com a planta, amém? O que vai dar aquele requinte na tua casa é o vaso. Mas o apóstolo Paulo diz algo tremendo. Nós somos vasos, mas somos vasos de barro. Não é de porcelana, não é de vidro, não é de porcelanato. Que tem uns bonitos agora, irmão, marmorizado, que eu babo neles. Mas não. Eu sou um vaso de barro. Que toda vez que eu não estou andando do jeito que Jesus quer que eu ande, Ele não me rejeita. Ele não troca o vaso. Ele quebra. Mas Ele não joga os cacos fora. Ele junta. E faz de novo, conforme Ele quer. Não conforme eu quero. Essa semana eu estava conversando com um pastor, ele falou assim, eu falei, pastor, queria tanto estar na tua igreja. Ele falou, é mesmo? Deixa ele para lá. Eu falei, sou como segundo. Aí ele falou, eu também queria tanto na tua igreja. Mas a gente tem um chamado. Não é a gente que quer, é Ele que dirige. O que você quer, irmão, essa semana? Porque em uma semana, tudo pode acontecer. Em uma semana, aquele povo que falou, Hosana, salva-nos agora, Jesus, da opressão dos romanos. Hosana, salva-nos, Jesus, desse reino de Herodes. Jesus não salvou. Então, crucifica. Deus, resolve esse meu problema. Deus não resolveu? Não vou mais na igreja. Senhor, me dá um marido. Jesus não deu marido, porque Jesus não é santo casamenteiro. Não quero ir mais na igreja, vou entrar naquela igreja que faz campanha. Quem é Jesus para você? Feche teus olhos, abaixa a cabeça. Espírito Santo de Deus. Aquele povo gritava, Hosana, salva-nos agora. Mas nós nessa noite gritamos, Hosana, salva-nos agora do nosso pecado, da opressão, da luta que a gente tem contra a nossa carne todo dia, da gente querer as coisas do nosso jeito, da gente querer as coisas da nossa vontade, de muitas vezes a gente ignorar o reino de Deus, que não é comida, não é bebida, não é casa, não é bens materiais, não é diploma. Senhor, salva-nos agora, salva-nos agora, porque em uma semana muita coisa aconteceu, naquela semana que o Senhor entrou e que o povo aplaudiu e recebeu, algo mudou. Em uma semana o Senhor sofreu, recebeu uma coroa de espinhos. Naquela mesma semana o Senhor foi espancado. Aquela mesma semana cuspiram no seu rosto. Aquela mesma semana o Senhor foi crucificado. Mas naquela mesma semana o Senhor ressuscitou.
em uma semana pode acontecer alguma coisa, Senhor. Talvez essa pessoa entrou aqui nesta noite, está ouvindo essa mensagem, está ouvindo essa live e está falando, salva-nos, Senhor. Mas que essa pessoa tem que entender que muitas vezes nós temos que ser o jumentinho, aquele que carrega a glória, mas não se gloria, aquele que carrega o Rei dos Reis, mas é servo, aquele que carrega o Senhor dos Senhores, mas não a mim, Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória. O Senhor não veio para resolver o conflito da guerra mundial, o Senhor não veio para resolver o conflito da política, o Senhor veio para reconciliar o homem que estava mergulhado nas trevas, no pecado, para levar para o teu reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Espírito Santo, agora, nesse momento, entra nesse coração, toma posse, apodera desse jumentinho, aleluia, que eu posso dizer no sentido da palavra, e toma a direção, que muitas vezes nós somos teimosos, muitas vezes a gente quer para uma direção, a gente empaca, porque acha que ali é a direção. Nessa semana muita coisa pode acontecer, então eu entrego as rédeas do meu coração nas tuas mãos. Eu entrego as rédeas do meu coração, Senhor, nas tuas mãos, porque nas tuas mãos eu estou seguro. Senhor, não é do jeito que eu quero, na maioria das vezes, e maioria da maioria, nunca é do meu jeito, mas o Senhor tem o controle de tudo. Que nessa semana, que muita coisa pode acontecer, que no final, no domingo de Páscoa, eu vou estar aqui na igreja, para comemorar a ressurreição, porque num dia de luta, de espinho, também vai ter um dia de glória, um dia que a gente falar, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça, aleluia, que eu desapareça e Ele apareça na minha vida. Senhor, numa semana de Páscoa, muitas pessoas preocupadas porque não tem dinheiro para comprar um chocolate. Senhor, tira essa preocupação. A nossa preocupação é levar o verdadeiro sentido da Páscoa, o sangue que foi derramado para a remissão de pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode ficar de pé. Você pode orar com uma pessoa agora.